Porque o ego, enquanto estamos encarnados, o ego é a nossa sobrevivência. Ele é a nossa proteção. Ele só pensa em proteção, procriação. Lá é um investidor, lá ele conhece todas as nossas missões, tudo que a gente precisa para o nosso processo de evolução, nosso processo de aprendizado mesmo. O que a gente precisa fazer da melhor forma para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa essência, né? Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Papo Humano. E hoje é um dia especial porque nós estamos aqui com a nossa convidada do mês, que é a Luciane, né? Então, estou aqui com as minhas parceiras, a Cíntia e a Alexandra, e nós vamos bater um papo bem gostoso com a Luciane sobre a conexão com o nosso eu superior. Então, a Lu vai explicar um pouquinho para nós aí o que é isso, né? E vamos bater um papo bem gostoso. Lu, fala lá para nós, se você quiser também se apresentar, né? Dizer aí o seu trabalho, né? Sua experiência, e aí a gente pode entrar no tema. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de receber você aqui no nosso canal, Lu. Eu estou muito feliz pelo convite, né? De estar participando aqui junto com vocês, parceiros lá do Espaço Humanidade. Eu também sou parceira, trabalho com o método TOP, que é tratamento na origem do problema, né? Junto com a metodologia humanoterapeuta e outras técnicas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu estou muito feliz com o convite e eu escolhi esse tema porque é um tema, assim, que é muito importante a gente fazer essa conexão com o nosso eu superior. Eu preciso destacar o seguinte, porque assim, a conexão com a espiritualidade a gente consegue ter com a gente mesmo. Só que assim, não é tão simples, não é tão fácil. Então a gente tem um processo, né? Inclusive eu desenvolvi algumas vivências. A gente tem um processo, a gente conecta com a nossa essência, que nós temos aqui enquanto encarnados, alma e ego, né? Todos os dois são importantes. Então a nossa essência está ligada à nossa alma. Quando a gente faz essa conexão com a essência, a gente também precisa conectar com o nosso eu superior. Então, o que é o eu superior? O eu superior é a nossa metade divina que ficou lá em cima. Porque enquanto a gente está entre vidas, né, enquanto a gente está no outro plano, é tudo unicidade, é uma coisa só. Mas quando a gente vem viver uma experiência, quando a gente vem encarnar aqui na Terra, a gente entra na dualidade, porque aqui tudo é dualidade, né? O bom, o ruim, né? Os julgamentos, né? Masculino, feminino, a sombra, a luz. Então a gente vem justamente com essa dualidade para a gente aprender. Então a gente vem com a nossa essência, né? Porque somos um lá entre vidas. Então a gente desce com a nossa essência e a nossa metade cósmica, a nossa metade divina, ela fica lá em cima. Né? É como se a gente falasse em termos de empresa, para ficar mais fácil. Lá é o investidor, lá ele conhece todas as nossas missões, tudo que a gente precisa para o nosso processo de evolução, nosso processo de aprendizado mesmo. O que a gente precisa fazer da melhor forma para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa essência. Né? Porque o ego, enquanto estamos encarnados, o ego é a nossa sobrevivência. Né? Ele é a nossa proteção. Ele só pensa em proteção, procriação e e a nossa sobrevivência mesmo. E a nossa essência é a nossa alma. Então, a nossa essência comunica com o nosso eu superior para a gente estar vivendo aquilo que a gente veio aqui como missão, como propósito, como aprendizado. E eu queria trazer um conhecimento aqui sobre um pedaço da Bíblia que fala assim, ó, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E no meu entendimento, de acordo com os estudos, algumas pessoas interpretam isso de uma forma diferente. Eu não vou falar que é errado, mas é diferente. Porque a gente entende assim, capacita os escolhidos. Dar-se a impressão que eu não sou capaz ou que eu não vou conseguir, essa sensação, tipo assim, se eu não estou seguindo a missão, dá essa sensação de incapacidade. Então, essa frase, na verdade, ela está incompleta. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos que escolhem seguir a missão divina. Então, não é ele quem escolhe, na verdade, quem escolhe somos nós. Somos nós que escolhemos e ele nos capacita. Porque estar em conexão com o eu superior, com o plano espiritual, são escolhas nossas. Então, nós fazemos a escolha, inclusive fazer essa conexão com o eu superior, que é a nossa parte divina que está lá em cima. Sabe aquela sensação de um vazio? Eu estou procurando a minha cara metade? Sim.
E a gente acredita que é o namorado, né? Ah, eu quero achar a minha cara. Exato. Eu A gente tenho. procura no outro, né? A gente procura no outro. E aí a descoberta é, não, é porque a nossa cara metade, vamos falar assim, que é uma parte de nós, ficou lá para nos orientar. Então, quanto mais a gente se conecta com o nosso eu superior, mais fácil é a nossa vida. E a gente consegue perceber, e assim, a gente pode utilizar dessa conexão, gente. A gente não tem noção do quanto isso é bom para a gente. E assim, é para pequenas coisas na vida, porque enquanto a gente está aqui, a gente toma decisões, às vezes, no racional. A gente vai para a racionalidade, ou vai mesmo para o emocional, né? E às vezes a gente fala assim, segue o nosso sentir, segue o nosso sentir. Mas é o sentir da essência, não o sentir do ego. E como distinguir isso às vezes, gente? Exato. Eis a pergunta, Quando né? é que eu sei que é ego, quando é que eu sei que é essência? Na teoria, a gente sabe, mas e ali, na dor? Né? Você Uhum. vê que às vezes você fala, a gente fala para o cliente, fala para o assistido, fala. E quando a gente está em dor, a gente precisa ouvir a mesma coisa. Porque quando a gente está em dor, a gente às vezes não consegue distinguir. E essa conexão com o nosso eu superior, a gente vai encontrar as respostas da consciência. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes você está com um problema. Aí você busca todas as situações, todas as soluções para essa situação. Aí você fala assim, eu já procurei tudo, eu não consigo enxergar. E aí tem essa descoberta divina. Não, você não procurou tudo porque você não procurou a resposta lá de cima. Porque a gente está aqui, é como se tivesse, é igual a quinta dimensão. Você está aqui vendo a situação daqui. Quando você se conecta com o seu eu superior, é como se você saísse e começasse a ver o problema de cima. E aí ele te dá a resposta daquilo que você realmente precisa. Nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Uhum. Deixar isso bem claro. Normalmente não é. Verdade. Nem sempre é aquilo mas é aquilo que você precisa, aquilo que é o ideal para o seu espírito, para a sua evolução, para o seu aprendizado. Porque a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. Entendeu? Então, assim, eu queria trazer essa consciência, né, sobre os escolhidos, que eu achei muito interessante saber disso daí, né, porque nós é que escolhemos ir lá. Por isso que fala, eu quero ir ao esse encontro. E isso foi uma coisa da espiritualidade. A gente pede a espiritualidade dela. Porque eu falei, gente, conexão com a essência, conexão com o eu. Como é que eu faço isso? Na prática mesmo. Inclusive, estou no processo, né? Eu fiz uma vivência justamente porque primeiro eu vivi e não é fácil, gente. É muito simples, mas não é fácil porque é entrega. É entrega. E aí tem 2 T, tempo e treino. E a forma que eu ensino são formas de meditação. São meditações. O que é meditar? É meditar, me ouvir, me conectar, né? Então, quando a gente faz esse processo, as nossas decisões, todas as decisões que a gente vai tomar são decisões que a gente faz, decisões, eu chamo de decisões divinas. Não tem como dar errado. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Então, a gente trabalha isso. Então, qual que é o porquê, né? A gente fez algumas perguntas aqui, eu estou misturando tudo, mas está tudo bem. Qual o porquê da gente? Justamente para a gente saber fazer as coisas certas. A gente fica na dúvida. É meu ego? É minha essência? É ou não é? E a gente, para a gente ter a resposta, outra coisa que é importante, para a gente ter a resposta, não adianta querer buscar a resposta na agitação, quando você está ali, entende? Porque a mente precisa estar tranquila para você conseguir ouvir a resposta. Você já deve ter ouvido falar isso. A gente já ouviu muito falar isso. Inclusive, tem um filminho lá que fala sobre isso. Águas turbulentas, você não consegue ver o fundo. Ela precisa estar tranquila. Então, a gente precisa exercitar e para quando você precisar de uma resposta, ela vem. Ela vem de várias formas. A gente tem como... e o que eu achei mais interessante não é nem me conectar. Eu tenho facilidade de conectar, mas é saber a resposta. Interpretar, né? Interpretar é ouvir, né?
Isso que eu ia perguntar. Aprender a ouvir também, né? Às vezes a gente quer a resposta e às vezes não está pronto para ouvir e fica naquela turbulência, naquela bagunça do dia a dia, né? E a gente Tem que saber esperar e ouvir. Você não falou que achou que era difícil, né? Que é difícil e tal. E eu ia perguntar o que você achou difícil. Pela sua resposta é esse sentir, entender a resposta. Exatamente, porque assim, por exemplo, a conexão com o eu superior, né? Que inclusive, se der tempo, a gente pode até fazer essa primeira meditação, eu posso presentear com essa primeira meditação que a gente pode exercitar, é o primeiro passo. E aí, a gente busca, a gente imagina, vou encontrar com o meu, a gente cria expectativa, né? Vou encontrar com o meu eu. Ai, quem que é? Como é que é? Eu vou ver. A gente cria, e às vezes, gente, é tão porque a gente vai para um campo sutil. Às vezes é um sentir, às vezes é uma brisa, às vezes é uma percepção. Às vezes você vê, tem pessoas que veem, entende? E ele vem de várias formas. E na medida que você vai... O que é difícil? O que foi? Eu nunca tinha meditado na vida, gente. Eu nunca tinha meditado na vida. De um ano para cá. E assim, sempre vinha meditação, e falava, não tem paciência. Essa foi a minha dificuldade. Já. Não tem paciência, não consigo. Eu parava, vinha tudo, menos parar ali. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. A mente fica, nossa, eu tenho que fazer isso. Né? Como se eu não conseguisse focar, né? E aí é tirar um tempinho. A meditação é o quê? 15, 20 minutos no máximo, né? Relaxa o corpo. Depois que a gente aprendeu a fazer alfa, né? Já deu uma facilitada. Eu comecei com alfa e foi muito difícil, gente. Muito difícil entrar em alfa. Hoje é muito tranquilo, mas você vê, é todos os dias treinando. Tempo e treino, que você falou. Exatamente, tempo e treino. Aí hoje, por exemplo, a conexão com o meu eu superior foi muito tranquila, assim, hoje, né? Foi muito tranquila no processo. E aí depois vem a segunda meditação, aonde você vai aprender a ouvir, aprender a combinar com o seu eu superior, para ele te dizer sim ou não. Então é um treino, tipo assim, você vai fazer perguntas e respostas para ele te responder sim ou não. E como é que eu faço isso? Nossa, como é que eu escuto isso? A segunda, aí beleza, essa é a opção mais simples, né? Então a gente vai treinando ali, faz pergunta sim ou não. Depois a gente tem a terceira opção, que é numa tela, né? Você não vai com nenhuma questão, a gente só vai aprofundando, você não vai com nenhuma questão e ele traz para você. Você só traz o problema. Porque na segunda, né, que é onde a gente vai descobrir o sim ou não, eu vou para esse caminho ou eu vou para esse? Você vai ter resposta. Ou seja, você tem uma questão e tem uma direção. Na terceira, você não dá direção nenhuma. Você só leva a questão. E aí você vai aprender a receber isso. Aí vem a ansiedade, porque a gente quer a resposta ali. Tempo e treino. Tempo e treino. Aí você vai aprendendo. Depois, a quarta, tem que olhar, a quarta ou a quinta, eu sei que você se entrega, aí é no voo. Ai, que delícia. Aí é no voo. Você mergulha na situação. Então, são meditações que a gente vai se aprofundando no nosso autoconhecimento, na nossa conexão com o nosso eu superior. Com o passar do tempo, você já consegue perceber as respostas, porque você já está ali, né? Às vezes tem gente que vem aqui na intuição, a minha mediunidade, ela é de intuição. Então, assim, às vezes eu penso em alguma coisa, para escolher o tema mesmo, né? Aí eu falei, é porque é muita coisa, né? Aí quando surgiu a sugestão, o que eu fiz? Parei, respirei, me conectei, foi assim, sim, entende? Aí eu sei que é o sim, eu sei que eu posso falar isso, mas porque eu já venho praticando, né? E quando a mente está ali no turbilhão, às vezes a gente não consegue perceber isso. Lu, antes de você continuar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho bem pertinente. Você falou muito da questão do ego, né? Que é o que nos protege nesse plano que nós estamos, né? A nossa capa protetora, né? Na sobrevivência. E ele foi tido, e ainda é, né? Tido às vezes como vilão, né? É tudo a culpa do ego, né? É tudo culpa do ego. Como tornar o ego um aliado nessa busca, nessa conexão com o eu superior? Então, o que acontece? Para mim, tá? Eu vou falar como que eu consegui diferenciar isso, e para mim trouxe uma luz muito grande.
Porque o ego, ele não é o vilão, certo? Porque ele tem a função dele. Precisamos dele, exato. A gente precisa dele. Só que para você viver a sua essência, você concorda que o ego é a proteção? A essência é. Então a gente precisa, de uma forma assim, olhando luz e sombra, dar luz para o nosso ego, porque ele também está aprendendo. Então, por exemplo, o medo, a raiva, tudo a gente necessita, mas tudo em excesso é prejudicial. Então, eu poderia dizer assim, como é que eu vou tornar o ego aliado? Deixando ele em equilíbrio. Então, você precisa perceber o que está em desequilíbrio, ou seja, tudo que está em excesso ou tudo que está em falta, né? A falta de medo, criança, por exemplo, você não pode deixar ela que ela não tem medo de nada. Né? É perigoso para você. O excesso de medo te paralisa. Então, a gente dar consciência para esse ego, né? E muitas vezes, gente, é não ouvir o ego. Dar consciência, mas ouvir a sua essência. Ai, como é que parece difícil. Mas, quando é da essência, é por isso que é tão... porque é sutil, é no sentir. Mas não é sentir... Ai, como é que eu vou explicar isso? Não é sentir, porque eu falava assim, é sentir. Mas eu descobri que o ego também pode mandar através da mente o sentimento. Entende? É sentir, eu chamo de consciência, que é sentir além do medo, além do mental, além do racional. Além do racional, o mental racional está muito no ego. É sentir com a consciência. Você sabe quando por exemplo, eu só consegui fazer dieta quando eu ganhei consciência. Eu saí daquelas... Do ego, saí do medo, saí da raiva, saí da defesa. Da defesa. Então, eu tive consciência que eu preciso. É uma coisa gostosa? Não. Mas eu quero ter saúde. Eu quero chegar aos meus 100, porque falaram que eu vou ser centenária, eu fiquei morrendo e falei, meu Deus, eu tô lascada, né? Se eu for centenária do jeito que eu tô vivendo, eu vou ficar dependente. E eu não... A consciência foi essa. Quando a espírita falou, mas você vai ser centenária, eu falei, tô lascada, porque eu achei que eu ia morrer cedo, né? Mas que eu ia morrer cedo, minha mãe morreu cedo, então a gente segue. Aí eu falei, então eu preciso cuidar do meu corpício físico sério. E assim... Para viver bem, né? Viver saudável. O que eu quero? Então, isso é da essência. Então, por exemplo, às vezes quando eu quero sair, eu volto, opa, qual que é o meu objetivo lá na frente? Porque a essência, gente, não tem medo. A essência é. Então, se eu tenho objetivo de, por exemplo, quando eu quis ser terapeuta, né? Quando eu conheci uma terapeuta, eu pensei em desistir umas 4 vezes. Porque eu vi medo, vi insegurança, eu não vou dar conta. Mas o meu propósito maior é ser terapeuta, sabe? Isso era da minha essência. Então vinha aquele sentimento de paz, de tranquilidade, entende? Então toda vez que tem medo, que tem qualquer dúvida, não é essência. Eu decidi, não é essência, é ego. Então vamos olhar para isso. Só que quanto mais você se conecta com a sua essência, com o seu eu superior, menos ele grita, ele tá ali. Sabe, no ciclo da vida, que as criaturas não estão dominando, elas estão ali, mas cada um com a sua função. É isso. Né? Dentro do divertidamente, cada um tá ali seguindo a sua função. A hora que tiver que ir, vai. E é muito legal, porque quando eu tô eu falo, vamos lá. Eu deixo eles se manifestar. Não é eles que comandam a minha vida mais. É eu que deixo eles se manifestar. Eu preciso de você, eu gosto de você, mas quem manda aqui sou eu. E esse quem manda aqui sou eu, quem que tá falando? É a essência. Entende? E quanto mais a gente se conecta com quem a gente e aí vem essa conexão com o eu superior, porque vem lá de cima. Às vezes eu não quero, fala assim, faz isso. Eu falo, mas eu não quero fazer. Mas eu não tenho que querer fazer. Porque é para fazer. Aí o ego vem, por causa disso, aí eu falo, mas é preciso fazer. Faça o que precisa ser feito, né? Aí adultecer. Aí eu falo, é minha criança, porque eu tenho uma criança pirracenta que é terrível, entende? Eu tenho uma criança pirracenta, eu sempre fui pirracenta, e agora, com a consciência que eu tenho agora, de vez em quando, em algumas situações da vida, eu já identifico que é ela. Olha que interessante, eu já sei que é ela. Aí olho para ela, dou consciência para ela e falo, dessa vez não adianta você querer fazer pirraça, porque eu vou fazer.
Olha que legal, gente. Essa conversa interna tem muito a ver com o quê? Autoconhecimento. É como se você tivesse uma certeza que você não sabe de onde vem, né? Tem que ser feito aquilo, não sei porquê, é o que eu sinto. E quando o ego vem para combater, você fala não, porque o que eu sinto não é isso, né? Você está sendo só aqui do plano físico mesmo, né? E isso está acima. Né? Um instrumento. Aí, por exemplo, o eu superior, ele sabe tudo que eu preciso. Então ele fala, ele, como diz, é o sócio investidor. Ele faz, ele manda e eu executo. Eu só tenho que executar aqui. É o tal do que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente escolheu lá. É para fazer isso. E a gente faz. E quando a gente faz com amor, e assim, fica quentinho aqui dentro. Não tem dúvida. Entende? Se tem dúvida, não é essência. Aí precisa olhar para isso, perceber isso e seguir a intuição, seguir a essência. Na sua experiência que você já está dando, né, curso e tal, as pessoas precisam de etapas, então. É isso que deu para entender aqui, né? Vamos pensar que alguém que está leigo, que está vendo nosso vídeo, né? Tem pessoas que têm bastante meditações aí afora, para as pessoas se comunicarem, né? Se comunicarem é buscar essa proposta dessa conversa interna, de se comunicar com essa sua essência e depois com esse eu superior. Então, na sua prática, né, dos cursos, como que é essas conexões? Elas acontecem mais facilmente? Pega alguém leigo que gostou, que quer vir fazer o curso, né? Qual que é esse processo, esse andamento? Eu sei que é uma coisa muito individual de cada um, a gente sabe, porque a gente aqui, todo mundo faz alfa, nos nossos tratamentos, né, a gente também coloca os nossos assistidos em alfa, que é para desacelerar a mente. Mas o seu processo aí mais direto nos cursos, como que você tem sentido isso? Então, igual eu falei, é tempo e treino. O que eu decidi fazer? Porque, assim, a gente vai aprofundando. A gente passa a primeira meditação, a segunda, a terceira, aí as pessoas vão sentindo. A gente pede para a pessoa, por exemplo, fazer a primeira pelo menos 21 dias. Ou o tempo que ela... Nossa, agora eu já consigo sentir, eu já consigo perceber. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, entendeu? Aí faz a segunda. A segunda, ela é um pouco... Tem gente que se identificou mais com a segunda, tem gente que se identificou mais com a terceira, porque, na verdade, daqui a um tempo você vai utilizar tudo em um, só que a gente dividiu em partes, né? E o que eu decidi fazer? Eu faço junto com vocês, com as pessoas que querem. Porque, igual estou dando o meu exemplo, né? Eu recebi, pergunta se eu fiz. Porque a gente adia. E eu falei, mas eu quero aprender. E veio muito forte para mim, você precisa aprender a fazer isso. E aí veio essa ideia dessa vivência, né? Por quê? Eu sei que quando eu faço compromisso, eu faço. Né? É até uma forma de tá olhando. Aí, o que eu fiz? A gente faz a primeira, a gente são 2 semanas, né? Então, eu faço com vocês cada meditação e a gente vai percebendo. Depois que a gente faz esse processo, eu dou um intervalo, faço segunda, quarta e sexta, depois terça e quinta. Porque são prazos, era o último treinamento que eu fiz, a gente vai adaptando. E aí, só que a pessoa tem aquele compromisso, a gente está ali ao vivo, a gente faz, depois eu libero a gravação para vocês fazerem o tempo que vocês quiserem. Mas aí cada um fez pelo menos uma vez. E aí você vai sentir qual aquela que você tem. Se tiver mais dificuldade, você repete ela mais vezes. Tem vezes que a pessoa faz e fala, olha, essa aqui eu já estou, né? A pessoa já faz meditação. Quem já tem esse processo, né? Igual eu te falei, eu não tinha, né? Eu aprendi fazendo, né? E assim, gente, quando a gente entra em contato, quando a gente tem acesso a essa frequência, a essa energia, é uma sensação tão gostosa, é uma sensação de paz tão boa, que você fala, eu quero mais disso. Aí é como se fala assim, nossa, gente, que saudade, que delícia reencontrar. Não sei se vocês já viveram isso, né? Aquele momento assim, ai, eu falo que eu vou para Nárnia, né? Aquele momento assim, que você tá lá, é um reencontro. É um reencontro mesmo, e você fala, eu quero viver essa sensação mais vezes, eu quero ter isso. E quando a gente, vou descrever aqui, quando a gente se desenvolve essa conexão, a gente desenvolve a harmonização entre os dois mundos.
entre o mundo da dualidade que a gente está aqui e o mundo espiritual. Aí tem essa perfeita harmonia, né? Então, assim, como que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que escolher? Quais as melhores... Ajuda a gente a fazer escolhas melhores na nossa vida, com mais consciência, né? E ele nos capacita, né? Porque você tem uma certeza divina. E outra coisa que eu não falei, o nosso eu superior, ele cuida de mim. O seu eu superior cuida de você. Ele está ali, é sua parte divina que está ali para te ajudar. Diferente, por exemplo, de Jesus, que está para cuidar de todo mundo. Essa é super expandida, com uma consciência totalmente, né? A missão dele é todo, entendeu? É como se a gente dividisse, como é que eu vou cuidar de mim? E quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do todo. Tô contribuindo, né? Com todo. A conexão com o seu eu superior é você com você mesmo, entendeu? É como se unisse as duas partes. A sua essência, o seu superior, para você ser a sua melhor versão. E com isso, melhorando o nosso ego. Ele vai ficando com menos medo, ele vai ficando com mais entendimento. Ele só quer proteção. Se ele se sente protegido, ele não precisa. Entende? E ele também está evoluindo. A gente não deve julgar o nosso ego. Ele também está aprendendo, ele também está evoluindo. E quanto melhor é engraçado, quanto melhor eu me conecto com esse eu e com essa essência, mais eu fortaleço o meu ego no positivo. E o que é ego positivo? Equilíbrio. Não é nem ele no excesso, nem ele na falta. É legal você falar isso, Lu, porque eu vejo, assim, nas conversas terapêuticas mesmo que a gente tem, né, às vezes entre nós ou mesmo com clientes, você falou, né, vou lá para Nárnia, né, e esse estado realmente ele é muito bom. A gente sente uma realização, uma satisfação muito grande. E às vezes eu vejo que corre o risco de a gente querer ficar lá, né, mais lá do que aqui. E esquece de viver esse plano, né? Que a gente está aqui para vivenciar isso, né? E acabar meio que querendo renegar, né? Vamos dizer assim, né? Só que isso daí se torna impossível, né? Porque estamos encarnados, né? A gente precisa dessa experiência. Então, é um outro questionamento, né? Como fazer esse equilíbrio, que aí você estava falando agora, né? Como equilibrar isso, né? Como você ter essa conexão com a tua consciência, você ter esse estado mais elevado de consciência, conseguir se afastar do problema e enxergar ele como um todo, né? Não ficar dentro do problema, mas também não viver a sua vida, experimentar as coisas que você precisa experimentar aqui, sem ter essa saudade excessiva de querer estar lá, né? Sim. A gente busca isso o tempo todo, né? De ter essa conexão com a espiritualidade, e a gente fala que a gente não aterra daí, né? Esquece de aterrar, né? Então, para mim, essa experiência, né? Você falou agora, me veio aqui. Essa experiência de viver, de encontrar com a minha essência primeiro, depois conectar com o meu eu superior. Para mim, para ser sincera, era tudo uma coisa só, tá? Para mim, essência e eu superior era tudo uma coisa só. E aí eu consegui descobrir que não, né? É tudo uma coisa só que se a gente dividir, a essência tá aqui. Lá em cima somos um. A essência desce e o eu superior fica ali para te ajudar. Aí quando você coloca essas duas conexões, e aqui material, nos corpíceos, né, matéria física, sabe aquela sensação? Primeiro, você não sente mais aquele vazio. O que mudou para mim? Eu não sinto mais vazia, porque eu estou preenchendo de mim. Para mim, a grande diferença. Segundo, eu estou aprendendo, tá? Que eu estou no processo de confiar mais em mim. Então, quando a gente faz, para mim, um dos maiores benefícios desse aprendizado, dessas conexões, foi essa confiança em mim, porque eu já consigo diferenciar quando é um e quando é outro. E quando eu estou na dúvida, aí eu conecto com o meu superior, entende? Aí, tipo assim, a resposta ela vem de lá, ela não vem daqui. É como como se eu descobrisse a alternativa correta. Eu tenho certeza que é isso que eu preciso fazer. Desde que seja uma coisa simples a uma coisa grande. É um alívio, um quentinho, uma paz enorme que fica dentro da gente. E quando você está com isso, você pode estar no meio do furacão, gente. Que
Essa paz, e essa paz só quem pode te dar é só essa conexão. Entendeu? Essa conexão, como eu te falei, é uma frequência, eu falo, uau, é isso que eu quero, né? E te dá força para você continuar aqui nesse campo que a gente está, que é denso, né? Que o corpite nosso é uma prisão para o nosso espírito, necessária, porque só aqui, algumas coisas a gente aprende só aqui encarnado. Uhum. Tá explicado, né? Porque querem ficar mais lá do que aqui, né? Ela falando, parece tudo muito perfeito, né? Maravilhoso mesmo. Vamos voltar, eu falo, gente, vamos voltar, porque a vida é aqui. Só que, querendo ou não, a vida fica mais leve. Né? E o meu mantra, né? Inclusive no meu grupo que eu tenho lá, não precisa ser difícil. Pode ser fácil, leve, e eu ainda acrescentei divertido. A vida não precisa ser difícil. Porque eu sempre falei, a vida é não, pode ser fácil, leve e divertido. Independente do que a gente está passando. O divertido, às vezes, não fica tão divertido, mas fácil e leve, com certeza. Talvez esse difícil que a gente fale tanto é essa coisa que você trouxe de que nem sempre o certo é aquilo que a gente quer, né? É aquilo que a gente pensou em fazer, é aquilo que a gente achava. Então, e às vezes a gente acha isso que é o difícil, mas não é o difícil, é o correto, é o certo, né? Então é interessante você trazer isso, porque assim a gente aprende que está certo o que está acontecendo e fica mais leve, né? Para a gente aceitar também. Isso, Cíntia, você falou tudo, porque esse eu quero não é sua essência, é o ego. É o ego, exatamente. É o ego. É ele que quer, ou ele que quer provar que é bom, ou que quer provar que não é ruim. É ele que é carente. Então, quando você está carente, não é sua essência, é o ego. Aí você fala, Então, assim, justamente porque você tem que. Opa, não, calma. Deixar de lado, né? O ego e realmente ouvir e sentir. Bendito soltar. É o bendito soltar. Quando a gente faz essa conexão lá, a gente tem menos apego. Menos apego. É mais fácil soltar. Por isso é tão importante. Eu fiquei muito feliz com esse. Eu falo que é um presente que eu recebi, né, da espiritualidade. Está aí, é óbvio. Depois que descobre, é óbvio, né? Mas eu falei assim, gente, eu quero fazer esse acompanhamento para as pessoas que querem olhar para isso. Né? E foi muito gostoso, foi muito gostoso. E aí depois, assim, depois que a gente faz essa caminhada, depois a gente tem que seguir, né? Talvez não vai dar continuidade. Então, assim, algumas pessoas tiveram mais dificuldade. A última é a mais... Porque a última você tem que soltar mesmo. Você tem que estar, assim, completamente desapegado. Por isso ela é mais difícil. Por isso que a gente vai fazendo um passinho, outro passinho. Eu falei, gente, não avance, né? Porque a gente quer fazer todas, né? Mas não adianta. Primeiro essa conexão. Agora, eu assim, eu já sei quando eu estou conectada. Já sei como buscar. Aí depois as respostas. Aí cada um tem de um jeito. Então, assim, é muito legal esse processo. Tem que confiar no processo, né, Lu? Tem que tempo e treino, como você trouxe no comecinho. Né? Tem dois tempo e treino. E a gente quer as coisas assim, né? Para agora. E eu queria propor, não sei se vai dar tempo, a gente fazer a meditação. Vocês querem? Claro, Lógico, com certeza.